As notícias do Cruzeiro. Alô, alô, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, 11h51. Pessoal que acompanha também pela live no canal da Itatiaia no YouTube, um abração para todo mundo. É o Cruzeiro, já com uma informação importante aqui, porque são 2 casos de Covid, um no profissional e um na base. O do profissional, o Rafael Santos, lateral esquerdo. Ontem ele teve o teste inconclusivo para Covid-19 e hoje saiu o resultado da contraprova. Ele está afastado, deu teste positivo para Covid-19. Então, o Rafael Santos já em isolamento, está assintomático. Ele completou o esquema vacinal e mantém agora contato constante com os profissionais do Cruzeiro. O Cruzeiro informou que no profissional, todos os atletas e membros da comissão técnica e funcionários testados tiveram os resultados negativos. Agora, no time que está em São Paulo, na cidade de Itapira, o Vitor Roque é baixa neste início de Copa São Paulo. Ele teve resultado para Covid no teste realizado no dia 31 de dezembro. Ele, então, iniciou o isolamento, não viajou para Itapira e ele está assintomático também. E a previsão é que esteja disponível no próximo dia 11. Então, uma baixa importante para o time do técnico Mário Henrique na Copa São Paulo. O Cruzeiro que estreia hoje em Itapira contra o Palmas às 7h30 da noite. Terá transmissão do Sport TV. É bom para ver essa garotada do Cruzeiro, que quem sabe muitos aí podem ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano na pré-temporada do Cruzeiro. Agora, o assunto que vem rendendo, agitando rede social e onde você fala uma coisa de Cruzeiro, e o Fábio. Vamos trazer aqui algumas informações sobre esta questão do goleiro Fábio. Ontem a Itatiaia acompanhou tudo, fiquei ao vivo até o apito final e apurando esta reunião que teve e terminou sem acordo neste primeiro momento. Novas conversas vão acontecer. O Fábio com o representante dele, o Cruzeiro que tem o Paulo André aí como gestor do futebol e tem agora o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol. E a história é, o Fábio tem uma dívida muito importante com o Cruzeiro para receber, dívida lá de trás, de salários que ficaram naquele 2019 para 2020, depois veio a readequação salarial, isso tudo virou uma dívida muito alta, ainda dívida com a associação. E agora, além disso, o Sérgio Santos Rodrigues, ele apalavrou uma renovação de contrato com o Fábio, dando um aumento salarial para o Fábio. E que esse aumento deixou o salário totalmente fora da realidade que o Cruzeiro pode pagar hoje e que vai pagar hoje, dentro desta nova política salarial. Então, a equipe do Ronaldo sabe da importância do Fábio, de tudo que ele representa, da idolatria que ele tem, de ser o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo existe uma política salarial que precisará ser cumprida. Então, as partes vão voltar a conversar para tentar chegar em um acordo. Todo mundo sabe que o Fábio está próximo de completar 1000 jogos, tem uma história gigante com essa camisa do Cruzeiro. Mas hoje, até o momento, esse acordo não aconteceu. Hoje o Fábio está sem contrato, porque o que foi apalavrado lá nem assinatura teve. Então, vamos acompanhar e seguir apurando os próximos passos desta história, que eu acho que vai render. Até quando? Eu não sei. Também não vai virar uma longa novela, porque o Cruzeiro hoje só tem o Lucas França como opção para o gol. O Jailson está com a indefinição também, não aceitou até o momento a redução proposta. Então, vamos seguir apurando para trazer aqui toda essa história que é, eu não sei, Panzi, que estaria passando na cabeça de todos os envolvidos, porque é uma situação bem complicada. Panzi, bom dia.
Ô Samuel, bom dia para você também. É complicadíssima, né? Eu tava falando ontem até com você mesmo aqui no apito final. O trato com o Fábio, ele é e precisa ser diferente do trato com o restante dos atletas, dos funcionários do Cruzeiro. O Fábio é um dos maiores jogadores da história do clube, o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, para muitos o maior jogador e o maior goleiro da história. Isso tudo conta. E fazendo um recorte apenas de Cruzeiro, e aí eu não estou falando de futebol brasileiro, futebol mundial, o Fábio é maior, inclusive, que o Ronaldo dentro do Cruzeiro. O Ronaldo que comprou o clube. Em termos de idolatria, de história, o Fábio é maior. Então isso tudo tem que ser colocado na balança. Agora, há uma responsabilidade com o próprio dinheiro. O dinheiro que está no clube hoje é do Ronaldo. O Ronaldo não pode fazer como o Gilvan, que não vendeu jogadores para ganhar títulos, e empurrar a dívida para o presidente seguinte, que assumiu que poderia ter pago essas dívidas que o Gilvan deixou, também não quis vender jogador e deixou o problema para o presidente seguinte, que já estava apresentando um pacotão de jogadores. Alexandre Matos dando entrevista falando que estava trazendo o Ricardo Goulart e ia deixar o problema para o próximo presidente ou para o futuro dono do Cruzeiro. O Ronaldo, se ele fizer dívidas, se ele fizer contratos com atletas com um salário que ele não pode pagar, ele vai estar empurrando um problema para ele mesmo na próxima temporada, porque agora é com ele. Ele não tem para quem deixar, a não ser que ele venda o clube. E quem é que vai querer comprar o clube com um cara que fez uma administração irresponsável? Então isso não acontece. Por mais que haja a idolatria, por mais que o Fábio seja o grande pilar desse time, caso fique para 2022, a coisa tem que ser feita com responsabilidade. Mas eu repito, respeitando muito a história do Fábio dentro do clube. Eu tenho certeza que essa turma está respeitando. Por isso, talvez o martelo nem tenha sido batido na reunião de ontem. Talvez haja tanto respeito que deram um tempo para o Fábio pensar, ou o Fábio deu um tempo para a atual gestão pensar, e um acordo, e aí é para o bem ou para o mal, ele vai acontecer, repito, sem irresponsabilidade de nenhuma das duas partes, Samuel. Pois é, e até em cima desse tratamento, se não fosse para tratar com o devido respeito, ia só comunicar, eu penso, fora dos planos, segue a vida e não vai seguir com o contrato do atleta. Então, por isso, muita cautela com todo esse, vamos dizer, problema que acabou virando o novo contrato que foi apalavrado e agora chegou aí para a equipe do Ronaldo resolver. Agora, não tendo o Fábio neste início de trabalho, eu até comentei aí com o Panzi, ô Simões, não pode estender muito, porque o Cruzeiro também precisa definir a vida. Eu custo não acreditar que isso vai caminhar para um desfecho de que não seja o Fábio continuando. Eu não consigo acreditar nisso. Claro que aí é só um achismo, um palpite. Não sei o que você pensa, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Agora, boa tarde, né? Meio-dia em ponta em Belo Horizonte. Olha só, o Samuel, o Cruzeiro, né? Se a gente for pensar, desde lá de 2000, quando aconteceu a queda no final de 2019, o Cruzeiro 2020, o Cruzeiro passou a jogar dívida pra frente, e o caso do Fábio é só um, talvez seja o pior deles, né? Se a gente não tem acesso a tudo, mas se fizer a conta do Fábio na ponta do lápis ali, é um transfer ban. Com as repactuações que foram feitas. Exatamente. O Cruzeiro, ele foi jogando pra frente, como se ele fosse subir. Então a de 2020 vão jogar para 2021, porque aí voltou para a Série A, tem a receita de TV da Série A e aí paga o de 2020. Aí não subiu 2021, vamos jogar para 2022, porque 2021 a gente sobe para a Série A e paga esse que está atrasado. Já são 2 anos. Isso aí, essa bola de neve já tem 2 anos. Então é uma coisa muito preocupante esse tipo de situação. Ok, é uma dívida da associação, mas de toda forma, o Fábio, ele não tem obrigação nenhuma de não cumprir o que está assinado. Por mais que ele seja o maior ídolo da história do clube, o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em todos os tempos, tricampeão de Copa do Brasil, bicampeão de Brasileirão, ele não tem a obrigação de cumprir o que não está, o que, entendeu? Assinou. O Cruzeiro assinou. Quem tem a obrigação é o clube.
quem cometeu a irresponsabilidade. Quem cometeu essa irresponsabilidade de ir jogando salário para frente, pro outro ano, que isso não é resolver o problema. E isso é a mesma coisa de contar com premiação de título. Tem a aí, mesma coisa. E na justiça, o Samuel pode dizer pra gente, o Rafael goleiro, acho que começa a receber, acho que tem Fabrício Bruno, tem uma pancada Esses de aí, gente. eles vão começar a receber agora de acordo com o que a lei fala, Simões. A dívida da associação vai ser paga aí com 20% de receita e tem 6 anos para quitar 60%. Tá, mas isso aí vale pra... Isso aí... Na teoria, porque na prática vem o Ministério do Trabalho. Eu não sei como é que funciona essa questão trabalhista, esses acordos assinados na Justiça do Trabalho. Quer dizer, é isso que preocupa a gente, Samuel. E o Cruzeiro, a gente imaginava que estivesse tendo um mínimo de gestão e a gente está vendo que não estava tendo. Entendeu? Porque essa situação do Fábio escancara isso. Eu não sei quantos milhões o Fábio tem a receber do Cruzeiro. Uma certeza que eu tenho é que é outro transfer ban, a dívida do clube com o Fábio, que, repito, não tem obrigação nenhuma de fazer mais um acordo que seja bom apenas para o Cruzeiro, porque todos o que ele fez até agora estão assinados por ele e pelo clube, e o clube não cumpriu nenhum. E aí, isso que o Samuel trouxe, e é a lei, o que o Samuel falou, dos 20% das dívidas trabalhistas entrarem nisso, 20% da receita, mas é um grande ponto de interrogação. É uma lei nova, a da SAF, a gente não sabe como vai ser o daqui para frente. A lei está aí, mas as brechas, principalmente aqui no Brasil, sempre existiram. Essa questão trabalhista, principalmente, a Justiça do Trabalho, o advogado sempre descobre uma coisinha ou outra para tentar brigar em favor do seu cliente, e aí, no caso, do atleta. Então, isso também é um grande ponto de interrogação. Na teoria, é de um jeito. Agora, o daqui para frente é que a gente vai ver como é que vai ser na prática. Pois é, então tem muita coisa ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte. Ô Milton, daqui a pouco eu volto para falar do zagueiro Sidney, que já está na toca, e tem um outro zagueiro que está de saída. Eu volto daqui a pouco no Rádio Esportes. Milton. Tomara todos encontrem o chamado